Olá, poderosos. Muito bom aqui, professor Renato Martins. E hoje a gente vai falar aí de mais um tema de geografia, né? A gente vai dar continuação aí, falando sobre a região centro-oeste do Brasil. Já tem um vídeo aí falando dos aspectos físicos e naturais, e hoje a gente vai falar dos aspectos socioeconômicos. Eu espero que você goste do vídeo e permaneça aí até o final. Então, só para a gente relembrar, né, aí a localização da região centro-oeste. Então, nós temos aí a segunda maior região do país em extensão territorial e a última região a ser ocupada, né, no contexto aí econômico da produção do território brasileiro, né. Então, nós temos aí como atividades econômicas o agronegócio é o carro-chefe. E nessa perspectiva do agronegócio, né, você sabe que o agronegócio ele envolve uma gama muito forte, muito grande de empreendimentos no setor rural. E o agronegócio, dentro dessa perspectiva do Centro-Oeste, ele movimenta muito a parte da agropecuária. A agroindústria é uma realidade que vem se destacando recentemente aqui dentro do Centro-Oeste, né? Aí vem se inserindo com mais força na última década praticamente, que você teve aí um papel da agroindústria com maior destaque. Mas a agropecuária ainda continua sendo a base da economia do Centro-Oeste. Então você tem ali, né, no caso, a pecuária e a agricultura como principais elementos. A pecuária ela é mais antiga, então ela entra até mesmo no contexto da própria ocupação lá no período colonial dessa região. Então foi justamente pela busca aí de rebanhos que os bandeirantes começaram a adentrar na região centro-oeste, e aí você começa tendo uma articulação econômica dessa região, mas ainda lá naquele período colonial ainda era muito incipiente nesse processo. Hoje nós temos aí cerca de 74, 75 milhões de cabeças de gado na região centro-oeste, né? Grande parte desse rebanho está concentrado na região do Pantanal. Lembrando ali que o Pantanal, a maior parte do Pantanal fica no estado do Mato Grosso do Sul, né? Cerca de 70% do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, está ali no Mato Grosso do Sul, outros 30% no estado do Mato Grosso. E aí a gente tem como destaque também o estado de Goiás e o Mato Grosso, que é o maior rebanho do país. Em segundo lugar, encontra-se a criação de suínos, e a gente tem também aqui uma grande produção de leite. Então existe aí uma perspectiva em relação à pecuária muito forte aí no contexto da composição da economia, né? Aqui para a gente fazer uma representação, ó, o estado do Mato Grosso, né? Dados aí de 2018, então o estado do Mato Grosso tem o maior rebanho do Brasil. Goiás e Minas Gerais, geralmente eles revezam aí nesse posto de segundo colocado, né? Então, 2017, por exemplo, Minas Gerais estava aqui em segundo, aí no ano de 2018, Minas Gerais deixa um espaço aí, Goiás ultrapassa. Mato Grosso do Sul, que já vem aí durante vários anos ocupando a quarta colocação. Lembrando que o estado do Mato Grosso do Sul já foi o maior rebanho do Brasil, já teve, né, o maior rebanho do Brasil, e ele foi perdendo posições aí, principalmente por causa do avanço da fronteira agrícola. Então, inicialmente, esse rebanho entrou no Mato Grosso do Sul, ali no contexto da Revolução da Fronteira Agrícola, né? Saindo do Paraná e São Paulo, então adentra na época sul de Mato Grosso, e depois Mato Grosso do Sul. Aí, a partir da década de 90, esse rebanho começa a ser transferido então para o estado do Mato Grosso. Hoje a gente tem como destaque, né, até aqui, ó, aparecendo já aqui em quinto colocado, o estado do Pará. Então, se você for acompanhar os próximos anos, muito provavelmente o estado do Pará ele vai começar a crescer aí e ocupar essas primeiras posições em relação ao rebanho de gado no seu território, né? Mas, por enquanto, o Centro-Oeste ele se destaca aí, né? Dos três estados aparecendo aí como os maiores detentores aí de rebanho nacional. A agricultura também é uma importante atividade de desenvolvimento econômico na região. A gente tem, né, a região com maior produtora de soja, além do arroz e do milho também, que se destaca a nível nacional. Ela é chamada como celeiro do Brasil por causa dessa capacidade de produção, principalmente de grãos. Aí o detalhe é que a maior parte dessa produção de grãos ela é para exportação, né? E você tem um índice de mecanização muito grande. Porque até a década de 50,
praticamente essa região ela tinha a vocação somente para a pecuária. Então, a partir da década de 60, né, 50, 60, ali com a revolução agrícola, a revolução verde, né, o uso de corretivos do solo, agrotóxicos e maquinário de plantio e colheita, que o centro-oeste do Brasil, o Planalto Central brasileiro, a região do Cerrado, começa a dar espaço, então, para essas novas lavouras. A gente tem, né, como principais cultivos, né, soja, o milho e o arroz, que a gente já tinha dito, e nas últimas décadas aí, na cana-de-açúcar cresceu muito, tanto quanto o algodão. Além desses cultivos, eu não coloquei ali, mas vou destacar aqui a questão da silvicultura. O que é silvicultura, professor? São as florestas plantadas. Então, a gente tem principalmente eucalipto e pinos. Mas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, vem também se tornando realidade as florestas de seringueira, para obtenção da borracha natural, né? Então, você tem aí as florestas plantadas ganhando destaque. O eucalipto, sem sombra de dúvida, é o campeão nesse processo, né? Em relação ao extrativismo, a gente tem o extrativismo mineral, que é o carro-chefe. O estado de Goiás é o principal estado aí em relação à produção mineral. O estado de Goiás ele se destaca entre a maior parte dos minérios, né? Então ali o cristal de rocha, amianto, nióbio, níquel, água mineral também, a gente tem que contar com o extrativismo mineral. A maior parte desses minerais sai do estado de Goiás. Aí a gente destaca o manganês, que inclusive eu coloquei a foto aqui, ó, do maciço do Urucum, que é um complexo de morrarias que está ali no meio do Pantanal, praticamente, né, bem próximo ali da cidade de Cuiabá. Está dentro do município de Cuiabá, não, desculpa, de Corumbá. Não vá confundir, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Corumbá é um dos maiores municípios do Brasil e é o maior município aqui de Mato Grosso do Sul e que tem aí a maior parte do Pantanal, né? Então, Maciço do Urucum está dentro do município de Corumbá, próximo à cidade de Corumbá, né? O espaço urbano ali de Corumbá. Então, nós temos ali uma importante área de extração de ferro e manganês. A madeira e a borracha, a gente pode destacar, no caso, o norte do Mato Grosso, né? Que é ali o domínio da floresta amazônica. Então, você tem ali a extração da madeira e da borracha. É importante lembrar também que no contexto da floresta amazônica, que ocupa ali parte do Mato Grosso, né, a questão do garimpo do ouro e diamante também é uma coisa aplicável naquela região, né? Lembrando que o garimpo geralmente ele é clandestino, né? Ele faz um processo ali artesanal e sem um contexto legal, né, que ampare aquela atividade. Mas existe, é uma realidade na floresta amazônica do Brasil, né? Principalmente lá no caso. A indústria ela é pouco desenvolvida. Então a gente tem ali alguns governos locais, né, vem criando distritos há algum tempo já, né, para tentar modificar esse quadro, mas ainda não a indústria ainda não se destacou, né? Então alguns municípios aí doaram terrenos, entraram com incentivos fiscais. Só que a maior parte das indústrias que se desenvolveram, como eu tinha falado anteriormente, foram as indústrias do setor agropecuário, então as chamadas agroindústrias, né? Então, usinas de álcool e açúcar, papel e celulose, frigoríficos, essas foram as principais indústrias, né, então, de alimentos e matéria-prima que se desenvolveram no contexto da região. Mas mesmo com esse crescimento aí nas últimas décadas, ainda a agropecuária é o carro-chefe da economia, né? E aí é interessante a gente destacar o papel de Brasília no contexto da região centro-oeste. Brasília, que foi inaugurada ali no início, né, do ano de 1960 pelo Juscelino Kubitschek, o cara então que tirou a capital do Rio de Janeiro, da região sudeste, e trouxe para a região centro-oeste, tentando ali fazer aquela descentralização do Brasil. E é importante a gente destacar que desde o início, ali no final da década de 50, desde o início da construção de Brasília, Centro-Oeste começa a ter um fluxo de imigrantes muito grande. Então, se tornou uma região polo de atração de imigrantes por causa desse contexto de investimentos decorrentes à construção de Brasília. E você passa, então, a ter na região Centro-Oeste a região com o maior percentual de imigrantes do Brasil, por causa que era uma região pouco povoada. Então, essa leva de imigrantes decorrentes aí à construção de Brasília e posteriormente à expansão da fronteira agrícola
fortaleceu esse sentido na região centro-oeste. Então, nós temos aí algumas imagens, né? E lembrando, né, cabe destacar aí a questão do plano que existia, o plano simbólico dentro do plano de Brasília, né? Que é o plano piloto. Então, você tem ali, né, a asa sul e a asa norte, e a região ali central de Brasília, que faz referência direta a um avião. Então, qual que era a ideia ali, né? Colocar o Juscelino Kubitschek lá na ponta do avião, e ele, como um bom comandante, fazer esse avião decolar, né? Mas eu acho que estão até hoje tentando fazer nosso Brasil decolar, mas está faltando alguma coisa ali, né, para fazer esse país decolar. Então aqui o mapa, né, do plano piloto, o Lago Paranoá, né, que na verdade é uma represa, justamente para tentar aliviar ali o problema do ar seco que existe na região do Planalto Central, né, principalmente na época do inverno. E aqui uma imagem de satélite que mostra ali a região. Mas é esse o contexto, né? Essa era a intenção de fazer o desenho urbanístico da cidade, né, dali de Brasília, sendo representada, né, por um avião. E aí o nosso comandante deveria fazer o país decolar. Estamos no aguardo, né? Quem sabe um dia. Aí temos demográficos, né? A gente, como eu já falei um pouco, né? Então, o povoamento foi consequência dos fluxos migratórios que ocorreu desde do período colonial, ali frente àquela questão da pecuária, né? Lembrando que o gado ele foi introduzido no Brasil ainda no período colonial pela região Nordeste. E aí esse gado começa a entrar no sertão ali no Vale do São Francisco, aí esse gado acessa o Centro-Oeste e ele se espalha por todo o Planalto Central do Brasil. E aí esse contexto entra aí como principal elemento, ou primeiro elemento, né, de destaque para a vinda dos primeiros colonizadores aqui para a região Centro-Oeste. E além de uma atuação dos bandeirantes paulistas, né, eles começaram a fazer mineração também em Corumbá, em Cuiabá. Já é a segunda vez que eu troco aí. Mineração em Cuiabá. E faziam aqui uma rota, né, por Mato Grosso do Sul, passando pelo município de Camapuã, até chegar ali em Cuiabá para fazer mineração de ouro, né, era ouro em aluvião. Essa mineração ela foi ali, principalmente no século XVIII. Então você teve ali o primeiro fluxo de ocupação nessa região, só que a gente percebe aí que essa região é uma região um pouco povoada, né? A densidade demográfica é muito baixa, fica aí menos de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos ali a região de Brasília, Goiânia, que são as regiões mais povoadas, né? Aí Cuiabá, que é uma cidade conurbada com Várzea Grande. Então você tem ali uma pequena conurbação. Inclusive é importante a gente destacar, né, que existe até alguns serviços públicos, né, serviços ali que na verdade eles estão localizados dentro de Várzea Grande, não em Cuiabá. Como por exemplo, o aeroporto internacional fica em Várzea Grande, não em Cuiabá. Mas como é uma conurbação, você acaba não percebendo isso, né? E aqui Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e Dourados, né? Você tem aí dois pontos de maior concentração demográfica. Aí no caso, né, tanto Cuiabá quanto Goiânia fazem parte de uma região de conurbação. Campo Grande não. Então Campo Grande é um município mais próximo, está aí cerca de 40 quilômetros de distância, e você não tem um futuro próximo, um processo de conurbação no entorno de Campo Grande. Então, aqui para a gente reforçar, né, cerca de 466 municípios existem na região. Nós temos uma população aí em torno de 14 milhões de habitantes. Como eu tinha dito antes, né, uma densidade demográfica abaixo de 9 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria da população reside nas áreas urbanas, então aqui é importante a gente destacar que, inclusive, o percentual de urbanização da região centro-oeste é maior que a média nacional. Então, a gente tem 88,8% da população morando nas cidades. Isso é consequência também do processo de mecanização da agricultura aqui, que foi muito intenso. Já no processo de ocupação da região centro-oeste, ela já ocorreu num contexto de mecanização. Então, você teve ali os primeiros grandes fluxos realmente de entrada de pessoas na região centro-oeste, já num contexto de agricultura mecanizada. Então, a maior parte das pessoas, elas migraram já diretamente para as cidades. Então, por isso você tem um índice de urbanização tão alto. Aí, continuando, aqui uma pirâmide demográfica, né, realizada
em cima dos dados do último censo que o Brasil realizou em 2010. Então você consegue perceber aí, né, que existe ali um contingente de jovens e adultos maior, se a gente considerar ali, né, as faixas etárias, os jovens e adultos predominam no contexto da região centro-oeste, mas é importante a gente destacar o índice de natalidade ou fecundidade, né, em processo de redução. Então, isso, consequentemente, vai gerar o quê? O envelhecimento da população nessa perspectiva. Então, você tem aqui, ó, entre os 10 e até os 34 anos ali, né, a parte mais grossa da pirâmide ali, que seria o bônus demográfico, e a base da pirâmide já bem mais estreita ali que o corpo da pirâmide. Então, isso indica o que é um processo de envelhecimento dessa população. Então, espero aí que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha aprendido. Ficamos aí para uma nova aula, uma próxima aula. Meus agradecimentos a todos.